Salve pessoal! Então, eu estou fazendo a gravação agora do vídeo para substitutivas de vocês, tá? Vai ser um vídeo bem curtinho e eu recomendo que vocês se remetam aos outros vídeos que nós já fizemos para falar um pouquinho da matéria que a gente já trabalhou. Então, a ideia geral agora é que vocês façam, quero oferecer para vocês uma noção geral da leitura que vocês têm que fazer e que é considerada, desculpem, especial para essa substitutiva. Pô, mas vai ter coisa diferente na substitutiva, Rafael? Não, não vai. Vocês vão, na verdade, a substitutiva ela vai contemplar a mesma matéria que foi contemplada nas duas primeiras provas, mesma coisa, tá? Só que a prova substitutiva a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente de montagem, tá? Então a gente vai fazer basicamente, a gente vai pegar quatro blocos de questões, quatro questões. A primeira dessas questões tem 10 alternativas de verdadeiro ou falso, a segunda 5, e as duas últimas questões são questões discursivas. Tá? A prova tem um valor total de 10 pontos, então vocês podem ficar tranquilos. Perdão, 10 pontos não, a prova tem um valor total de 7 pontos, vocês incluem daí as notas de trabalhos. Caso haja algum problema, vocês conversam comigo, que daí eu faço uma correção proporcional das provas. Tá? Fiquem tranquilos, não se preocupem com isso. A única grande diferença que vai ter realmente nessa prova é a questão do número de questões. De resto, as questões tratam dos mesmos temas que as duas provas anteriores, mais ou menos no mesmo estilo. Evidentemente, nós não vamos repetir questões ipsis literis, tá? As questões vão ser escritas, elas são escritas especialmente para essa prova. E a gente dividiu em blocos para facilitar um pouco a vida de vocês. Então, o primeiro bloco de questões, as 10 primeiras alternativas de verdadeiro ou falso, elas são concentradas sobre Platão e Aristóteles. No segundo bloco de verdadeiro ou falso, Grossi e Maquiavel. Na primeira questão discursiva, alguma coisa sobre Aristóteles ou Platão. E na quarta questão, que é a última questão discursiva, aí Grossi ou Maquiavel, os dois juntos. Tá? Mesma coisa que nós fizemos nas outras provas, só com menos questões, para a gente poder ter um trabalho mais rápido, para vocês fazerem mais rapidamente e a gente responder mais rapidamente. Tá? O que vocês precisam saber de Platão e Aristóteles para essa prova? Os três grandes temas: justiça, ética, política. Teoria das causas não cai? Não literalmente. A teoria das causas será interessante de ser observada caso vocês queiram complementar e queiram dar uma trabalhada em cima dessas leituras para complementar a questão discursiva sobretudo. Então vai ser bem útil se vocês quiserem dar uma estudada. Vejam um videozinho que eu passei para vocês, um vídeo mais longo, né, um vídeo de 40 minutos. Dá uma estudada naquele vídeo, que aquele vídeo resolve muito problema de vocês. Mas vocês não vão precisar trabalhar literalmente aquelas questões. No que diz respeito à questão da justiça, lembrem-se que a ideia de justiça para Platão pertence ao terreno do ideal, né, pertence ao mundo das ideias, enquanto para Aristóteles pertence ao plano material e por isso vai falar justamente sobre virtudes e equilíbrio. Conjuga esses elementos, compara, lembrem-se dessa distinção entre os dois. No âmbito da ética, lembrem-se que para ambos o bem só pode ser atingido através da reflexão filosófica, certo? Isso não significa, contudo, que só o filósofo vai atingir o bem, vai compreender o bem. Ele é o que melhor compreende o bem e todo mundo tem que ter reflexão filosófica para poder atingir o bem. Só cuidem com isso que vai aparecer uma pergunta lá para vocês na prova, no que diz respeito a quem pode ou não atingir o bem. Mas veja, o governante, em sentido formal, também precisa atingir o bem para ser um bom governante. Tá? A gente já vai falar disso. Então cuidem um pouquinho com isso. Né? O bem em Platão é uma tentativa de aproximação ou retorno às condições ideais originais mais perfeitas e por isso agrega bom, belo e justo num lugar só. Em Aristóteles, a busca do bem envolve também o retorno para essa dimensão ontológica, mas a questão da beleza, do belo, está destacada pela concepção da estética, de aesthetikos aestheticae. Ela fica destacada e por isso ela pode ser explorada fora em outros modelos de arte que não estão contemplados nesse primeiro projeto, nessa primeira relação. Então cuidem com isso também. Tá? Em Aristóteles, a questão da construção do bem ela advém justamente do hábito, que é implantado por meio de estruturas racionais ou ordens racionais, que de alguma maneira vão permitir essa escalada, vão permitir essa dimensão compreensiva, esse avanço compreensivo, e vão contemplar esse avanço compreensivo de modo a permitir ao indivíduo a repetição dos bons hábitos. Né? Então a questão da habitualidade. Né? No caso do Platão, trata-se de uma tentativa de aproximação e de uma tentativa de controle da razão sobre determinadas esferas que vão te levar a uma compreensão mais adequada das condições ideais, originais e perfeitas, certo?
Tem toda uma discussão que na realidade vai florescer quando Velleius, no texto do Cícero sobre a natureza dos deuses que os tem da Idade Média, vai se pronunciar. E aí fala-se um pouco, eu não entrei nessa questão na aula e vocês não precisam disso para a prova, é só para dar uma luz para vocês, né? Uma das grandes perguntas é: será que a divindade, ou seja, a condição mais perfeita e mais elevada em termos éticos, permite a gente ter sentimentos ou não? O que são os sentimentos? Eles advêm da materialidade ou não, né? Isso é uma pergunta que é feita. E em Platão, quando Velleius se pronuncia, ele fala que Platão é muito confuso quanto a isso. Ele vai dizer que em determinados momentos Platão fala que o homem tem que ser um ser racional para agregar justamente qualidades à alma, que é o que a gente estuda a partir da República, mas em outros momentos ele vai falar sobre sentimentos também. E ele vai entender que esses sentimentos estão contemplados em algum momento dentro de uma estratégia, de um modelo de aperfeiçoamento do indivíduo, do ser humano. Eu não vejo que está colocado ali, essa confusão que está colocada ali, pura e simplesmente porque o ser humano é portador de sentimentos e isso precisa estar contemplado no estado de aperfeiçoamento dele. Ele não vai ser um deus, ele precisa se aproximar dos deuses, né? Nesse ponto, inclusive, Platão e Aristóteles concordam, né? Você aperfeiçoar-se significa, de alguma maneira, simular a vida dos deuses. Então lembrem dessa frasezinha também, que ela é importante, ok? No que diz respeito à construção que está em torno desse modelo do bom, do belo e do justo, ou do justo como afastado do belo, né, do bom e do justo afastado do belo, a gente tem a propensão e a leitura que esses dois autores têm no que diz respeito à construção da cognição, do conhecimento e da produção das ciências, né? Se em Platão existe uma hierarquia científica, e essa hierarquia científica está centrada sobretudo nas ciências que permitem ver pela expressão do belo a perfeição da essência, daí justamente a nossa necessidade de compreensão racional. Então, por exemplo, a astronomia mostra estrelas belas, mas são belas porque existe um equilíbrio matemático nelas que nós temos que explorar. É isso que está na República, né? Em Aristóteles, essa mesma conexão cognitiva, né, essa mesma busca do conhecimento, aparecem três setores ou estágios diferentes de artes. As contemplativas, como por exemplo a lógica e a matemática, as práticas, que são aquelas dirigidas para o controle e transformação do mundo, como por exemplo a agronomia, e aquelas artes que envolvem a construção do belo em si por si, que são as chamadas produtivas, que envolvem a poiesis, o ato criador do ser humano. Então, por exemplo, a poética e a retórica, certo? Poética e retórica mostram que é possível que eu me aperfeiçoe na produção do belo, sem que, no entanto, eu seja forçado em algum momento a retornar a construções ontológicas e associar o belo com o justo e com o bom. Ok? Lembrem disso, porque vai cair também. Mais do que isso, na arte, no setor das artes produtivas, nós temos um nomezinho, mimesis. Mimesis, para Platão e para Aristóteles, tem significados diferentes. Tem significado diferente, né? Significados diferentes. Cuidem, porque nós vamos cobrar a diferença desses significados. Em Platão, mimesis serve para criar simulacros. Em Aristóteles, para criar condições verossimilhantes de expressão. Como assim? Em Platão, o simulacro é uma espécie de, aspas, ideia falsa. É a cópia da cópia. É aquilo que eu extraio da observação material sem, contudo, conseguir me aproximar adequadamente da ideia. Sim? Querendo me aproximar da ideia, que está por trás daquela coisa, daquela materialidade degradada, sem conseguir, me desviando do caminho. E em Aristóteles, a verossimilhança não tem nada a ver com isso. Eu simplesmente simulo a existência de coisas que eu observo e que eu estudo e dou a elas impressão de veracidade. Eu vou fazer uma citação aqui rápida, mas peguem, por exemplo, a ganhadora do Prêmio Nobel de 2015, Svetlana Alexievich. Ela tem uma linha de trabalho literária que literalmente traz para a literatura depoimentos que ela colhe por gravações, por entrevistas. Ela não cria, ela alinha e arruma os depoimentos que ela coleta. Por que ela faz isso? Porque ela diz que a literatura chegou a um ponto em que ela precisa refletir a realidade da sua forma mais brutal. E refletir a realidade significa basicamente registrar as coisas que acontecem. Percebem? Se antes disso, mesmo o movimento realista, ele tinha dificuldades para retratar a realidade, porque ele estava criando. Eis a distinção. Aristóteles entende que o processo poético, o processo de criação da poética, da tragédia, da comédia, enfim, né? O projeto de criação, o processo de criação da arte é sempre o mesmo. Ele é sempre um processo através do qual eu vou atingir verossimilhança, não realidade. E agora a gente quer quebrar essa fronteira e atingir a realidade. E para Platão? Para Platão, só pode existir a produção mimética se ela vier a serviço de um processo mais sólido, que é o de expressão ontológica. Só que, em geral, por sua permissividade e maleabilidade, ele acaba levando a gente a inventar coisas que não são verdade. Lembrem da opinião de Platão sobre o escritor. Ele fala que o escritor é inimigo da República. Perceberam a diferença? Cuidem com isso.
Para Platão, mimesis igual a simulacro. Para Aristóteles, mimesis igual a verossimilhança. Cuidado, ok? Que mais? Veja, quando nós formos falar de Grossi e Maquiavel, o que é que vocês precisam lembrar? Em Grossi, vejam de novo o vídeo lá, eu vou citar aqui, já vou dar uma explicada rápida, mas vejam o vídeo para aprofundar um pouquinho. Em Grossi eu quero que vocês falem de justiça como lei, lex alta Idade Média, ou lei como justiça, loi baixa Idade Média, ou modernidade, com Maquiavel, com Montaigne, ok? Qual é a diferença de um para o outro? A alta Idade Média, com a lex, fala sobre a ética que se deposita sobre a lei. E a baixa Idade Média, a lei sobre a justiça, sobre o conceito de justiça. Por que a lei se sobrepõe à justiça na baixa Idade Média e na modernidade? Por conta da figura do príncipe, que passa a ser força emanadora da construção da lei. Lembrem que o Grossi usa isso para criticar. Ele fala que na modernidade cria-se um problema. A lei vazia de uma expressão de justiça, colocada como solução final do problema da conduta humana, tira do direito a sua função. Ou melhor dizendo, o direito passa a exercer sua função de uma forma distorcida e diferente. Cuidado, porque isso vai cair, tá? Grossi, tá. O que nós vamos cobrar de Maquiavel? Maquiavel, virtude ética e virtude política. Pelo amor de Deus, cuidado com isso, tá? Eu vou voltar agora um pouquinho no tópico da política em Aristóteles e Platão, e daí eu já junto todos os temas, inclusive porque eles vão passar por comparações, né? O que a gente viu lá na política platônica? O governante em Platão é aquele que encontra qualidades ou condições essenciais de exercício da atividade de governo. E em Aristóteles, é aquele que também encontra condições essenciais. Só que em Platão essas condições essenciais são perfeição. Em Aristóteles elas são uma acomodação equilibrada das realidades apresentadas. Tá, e daí? Se em Aristóteles existe essa acomodação segundo o equilíbrio e adequação das formas de governo, das estratégias de governabilidade dentro de uma determinada realidade, então em Aristóteles, quando nós discutimos esse tema, o problema passa a ser, portanto, como o governante se comporta. Tanto em Platão quanto em Aristóteles, o governante tem que ser bom para ser governante, tem que ter uma virtude ética para ter a virtude política. Não esqueçam disso. Ser um bom governante já em Aristóteles é retornar à qualidade essencial do governante e por isso ser bom governante. Ele tem que encontrar a raiz ética de ser governante. E em Maquiavel? Em Maquiavel, não. Pelo amor de Deus, muita gente confundiu isso na última prova. Tá? Aqueles que ainda não tiveram a devolutiva, nós faremos a devolutiva agora no retorno às aulas, fiquem tranquilos, tá? Depois da semana das provas substitutivas. Mas lembrem-se, Maquiavel não fala em virtude do governante, ele fala em virtude. Eu pontuei isso várias vezes na última aula, antes da prova, pontuei isso nas revisões e no vídeo. Cuidem, por favor, porque a ideia de virtude é diferente da virtude aristotélica. Virtude significa que o governante tem que ser honrado, mas essa honra é uma honra entendida e havida em termos estratégicos, porque ele vai usar isso em seu favor e impedir o desfavor pelo respeito à honra. 2, ele tem que trabalhar estrategicamente, ou seja, ele quer atingir determinadas finalidades localizadas e por meio da localização dessas finalidades, ele quer justamente encontrar resultados que salvem o principado dele e o mantenham no poder. 3, esse governante tem que ter um cabedal técnico bom. Por quê? Porque do lado oposto da virtude nós temos aquilo que nós chamamos de fortuna, que é o conjunto de contingências, que no texto vai aparecer como boa sorte ou má sorte em algumas traduções. Tá? O que significa boa sorte ou má sorte? Significa que tem coisas que eu não consigo prever e eu vou ter que lidar com elas. E eu só posso lidar com elas se eu estiver preparado, ou seja, se eu tiver aprofundamento técnico, domínio, conhecimento das coisas que estão ao meu alcance, que me permita oferecer uma resposta adequada para essas questões, para esses entraves. Cuidem com isso. Nós vamos cobrar virtude ética e virtude política. Lembrem-se, eu não preciso ser virtuoso eticamente para ser virtuoso politicamente em Maquiavel. Eu preciso aparentar virtude ética para ser virtuoso politicamente. Ok? Cuidado com isso. O que nós vamos cobrar mais ou menos nas questões discursivas? Comparação entre Aristóteles e Maquiavel? Sim, pode cair. Como Aristóteles vê as virtudes éticas e políticas, como Maquiavel vê as virtudes éticas e políticas. Pode cair. Podemos comparar Platão a Aristóteles? Sim, nas formas de governo, ou então podemos comparar Platão a Aristóteles nas concepções de bem, ou então nas concepções de estética, de beleza e estética e assim por diante. Podemos comparar Grossi com Maquiavel? Sim.
pedir para explicar justiça como lei como justiça e como isso se relaciona a Maquiavel. Podemos. Podemos perguntar sobre Grossi em sentido isolado? Sim. O que é justiça como lei? O que é lei como justiça? E, pelo amor de Deus, lembrem disso, tá? O que o mito tem a ver com isso? Veja, o direito está fundamentado para Grossi em sucessivas construções de mitos ou mitologias jurídicas. Na segunda prova, algumas pessoas mergulharam na questão da lei como justiça. Estava suficiente já. Por que estava suficiente? Porque determinar que a lei que o príncipe emana é a solução final para os problemas do direito é um mito. Tá? Então eu considerei a questão assim como certa. Dei uma olhadinha lá na prova de vocês, aqueles que fizeram a segunda prova, e vocês vão ter uma noção mais clara disso. Tá? Vocês podem abordar essa questão de várias formas. Tem gente que preferiu abordar dizendo o seguinte: não, mas o mito persiste, por exemplo, quando eu falo sobre o conceito de propriedade. Sim. O mito persiste quando eu falo sobre concepções dirigistas do direito. Sim. Quando eu falo sobre a geração potencial de um direito público que a rigor não existia até então. Sim. Quando eu falo sobre a perda de capacidade reflexiva, e essa é a qualidade mais essencial, perda de capacidade reflexiva do parâmetro ético, e caio numa solução mecânica, que é a solução da Baixa Idade Média e da modernidade, que é aquela dada em Montaigne e Maquiavel. Sim. Ok? Então, cuidem, porque a gente vai cobrar essa questão. Onde é que o mito se encaixa em tudo isso? Ele aparece na Baixa Idade Média e na modernidade, representando esses mecanismos de solução simples, direta e fácil para a legitimação da lei. Tá? Ou seja, nesse caso, o príncipe está legitimado para produzir a lei. Em Sala, eu teci o seguinte comentário: o príncipe, ele passa a exercer a lei, ele passa a impor a lei. Pela imposição da lei, o príncipe determina tudo que vai acontecer no direito. Ele próprio, contudo, se vê legitimado para tanto. E a sua legitimação vem de onde? Ninguém sabe. Hobbes vai dizer que a legitimação vem de uma implicação mecânica. A gente vai ver isso mais para frente. Ele é um deus terreno. Outros vão dizer que Deus escolheu, o Deus empírio, o Deus metafísico, escolheu o cara para governar. Outros vão dizer que é a tradição. Outros vão dizer, enfim, né? Outros vão dizer que o cara está mais capacitado, né? A teoria do hiperestado estoico, que o Arnold Gehlen puxa lá do estoicismo clássico, do estoicismo de Zenão, de Crísipo, né? Enfim, você tem uma série de explicações. Essas legitimações fundamentam o mito, ok? Então tá aí o panorama para vocês. Tirando isso, Maquiavel ótimo, Grossi ótimo, Aristóteles perfeito, Platão tranquilo. A gente tem aqui então um resumão do que pode aparecer para vocês na prova. Quais são as recomendações que eu faço para vocês estudarem? Primeiro, estudem em ordem. Segundo, olhem as anotações do caderno. Terceiro, vejam os vídeos. Tá? Ah, mas eu preciso ver os vídeos? Veja os vídeos, porque como as provas foram feitas em cima das mesmas matérias, as mesmas revisões servem. Quarto e último, peguem as anotações de revisão, porque nelas vocês têm tudo resumidinho. Não se preocupem, veja, a gente está trabalhando com filosofia. Então, mas eu não sei se a resposta que eu dei na segunda prova era exatamente essa, se eu responderia exatamente assim. Não se preocupem, o que eu quero de vocês é a linha de raciocínio. Tá? A gente tem um quadro de auferição de leitura mínima, mas, por exemplo, questões como a explicação da ligação entre virtude ética e virtude política em Aristóteles. Isso é mais particular, depende de como vocês estão raciocinando o tema. O que é a construção do mito em Grossi? Particular. Como você liga fortuna e virtude? Também é particular. Eu apresentei uma ligação possível, tem várias outras. Então trabalhem, tentem trabalhar e tentem estruturar o pensamento de vocês em torno dessas noções, ok? Vejam como o processo todo acaba. Se vocês quiserem, vocês podem me procurar nesse meio tempo, eu estou à disposição de vocês, ok? Podem me procurar por e-mail, podem mandar WhatsApp, etc. Tirem as dúvidas de vocês, releiam os textos, se vocês tiverem condições de releiam os textos e vão me procurando para vocês fazerem a prova aí, ok? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Na semana que vem nós vamos estar aplicando provas para vocês também, então vocês podem me procurar. Segunda e terça eu estou no Osório, na manhã, na parte da manhã, na quarta e na quinta na parte da manhã eu estou no campus Ecoville, e na quarta-feira e na sexta-feira à noite eu estou no campus Ecoville, ok? Então é só me procurar lá. Feito, galera, aquele abraço, tudo de bom para vocês, até mais.